tudo bem? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Olha como eu estou super bem acompanhada aqui. Olha aqui na telinha, olha. Priscila Castro ali, Gustavo Ferreira, Carlos Brito, garotos, que bom encontrar vocês. Obrigada pelo convite. Bem? Como estão? Carlos, tudo bem por aí? Olha, como eu comentei agora há pouco, parece que a gente está numa reunião de pauta, né? Tantos colegas, tantas pessoas queridas, a gente está bem familiarizado, isso é bacana. Obrigado pelo convite. É verdade, me senti saudade da TV, viu? Deixa eu contar para o pessoal que está aqui com a gente, aqui no Encontros Liberal, toda semana, todos os dias da semana, vocês têm encontros bem legais, com pessoas diferentes áreas, e eu estou sempre por aqui, agora às quintas-feiras, trazendo assuntos diversos, e dessa vez a nossa ideia foi bater um papo sobre jornalismo. Como que os nossos colegas jornalistas estão nesses tempos de pandemia? Eu imagino que seja um trabalho diferente de tudo que tem acontecido. Eu confesso que fiquei com saudade do jornalismo factual, porque é um momento que entra para a história e certamente entra para a carreira de vocês. É muito interessante para quem está acompanhando, para quem estuda jornalismo ou quem é jornalista, saber como que está sendo a vida de vocês. Os bastidores, estar na linha de frente. Eu acho, gente, que nunca se assistiu tanto telejornal ou nunca se consumiu tanta notícia no Brasil e no mundo, seja através da TV ou da internet, quanto agora, né? Pelas damas, que bom, né? O volume de informação ele é absurdo e ele atualiza muito rapidamente. E como a gente está falando de uma doença que tem pessoas infectadas e mortes, os números eles vêm sempre em primeiro lugar. Então, a atualização ela é constante. E o que está acontecendo também, a dimensão disso tudo. O que é mais impressionante, é a dimensão disso tudo, que é o nosso maior desafio, é conseguir mostrar tudo o que está acontecendo aqui no estado do Pará, pelo menos, que é a nossa região, o nosso estado, mas é bem difícil. A gente sente isso na pele, até a ansiedade das pessoas, da gente poder mostrar as cidades menores, mas é humanamente impossível a gente estar em todos os nossos municípios, mas a gente tem conseguido uma cobertura bem ampla dentro do que a gente tem de condição e dentro do que a gente pôde, né? Porque alguns colegas adoeceram e teve toda essa questão. Isso é uma coisa que eu estava falando com o Brito. Como que dá um frio na barriga, Carlos, na hora de ir para a rua, ou pelo menos no começo, onde as informações mais precisas sobre prevenção ainda eram meio nebulosas, e a gente, nessa caminhada, foi descobrindo melhor como se proteger. Carlos, dava um frio na barriga na hora de ir para a rua? Você chegou a ter Covid ou não, Carlos? Então, eu fui, se não fui o primeiro lá na TV a sentir todos os sintomas, né? Meus testes deram negativos, o primeiro deu inconclusivo e o outro deu negativo, mas assim, eu tive todos os sintomas, perda de olfato, paladar, muita dor no peito, falta de ar, coisas que eu nunca tinha sentido, e aí passei 15 dias afastado, mas assim, tudo ainda é novo, né? Ainda está sendo novo para a gente que trabalha na rua. A gente trabalhar de máscara, né? Era algo sufocante para a gente vê as pessoas de máscara, enfim, cada dia, para quem está na rua e conta histórias reais, cada dia era uma novidade. Já é uma novidade, né? Que a nossa rotina é bem dinâmica, né? Mas ainda é uma novidade, é algo que causa muito impacto, né? A gente vendo pessoas, aí é aquela situação, a gente via antes lá na China, países da Europa, e as coisas vinham se aproximando. Quando chegou o primeiro caso confirmado, né, em Belém, foi toda aquela novidade, aquele espanto, aquele estardalhaço, mas a gente ainda não se dava conta do que vinha pela frente, né? E aí depois vieram as perdas, colegas, pessoas doentes, redação vazia, colegas sofrendo em hospital de campanha, internados, perdas de parentes. Então, ainda está sendo um desafio, né? Tanta novidade que a gente tem que equilibrar, como a Priscila disse, né? Eu acho que é um desafio não só estar na frente e correr o risco, porque, apesar de toda a proteção, é óbvio que há riscos para todos nós, não é? Estando na linha de frente, os riscos são maiores, mas tem também a questão emocional, né? É uma coisa que sempre me impacta, dar notícias tristes,
notícias que geram medo sempre impacta a gente. Por mais assim, a gente é humano e cada vez mais as pessoas sabem disso, que o jornalista sim é humano e sente também um pouco de tudo que vive e tudo que narra. E agora o Gustavo Ferreira vai voltar que é do Edu Pará. O Edu Pará, né, Gustavo, ficou uma temporada mostrando reprises de alguns programas, mas agora vocês voltam a ter uma produção e tem o desafio de contar boas histórias em tempos tão desafiantes, né, Gustavo? É isso, Laís. Obrigado pelo convite, primeiro. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Estou me sentindo em casa, de verdade. E o desafio de fazer um programa que é positivo, a gente chama, o Edu Pará e o Liberal Comunidade, também faz parte da mesma editoria, de programas para cima. E a primeira coisa que veio à nossa cabeça, quando começaram as medidas restritivas, quando os casos também começaram a aparecer aqui no Estado, a primeira pergunta foi: como fazer um programa para cima em um momento extremamente para baixo da humanidade? Porque essa cobertura é muito diferente de qualquer outra que a gente já viu no jornalismo moderno, porque ela nos afeta diretamente. Nós todos somos potenciais vítimas dessa doença, dessa pandemia. E como criar um programa de 25 minutos de produção no ar, todo sábado, que as pessoas já se acostumaram a assistir como um respiro a todo o noticiário que é sempre muito pesado durante a semana. E aí nós precisamos nos reinventar, né? Boas histórias sempre existem, né? Sempre existem flores no meio do campo de guerra, e nós estamos aqui para mostrar esses bons exemplos, boas histórias. Nós conseguimos fazer 6, 7, 8 programas, se não me engano, antes das reprises, muito bons. O retorno da audiência foi espetacular. Nós conseguimos pautas muito bacanas, isso é muito mérito da produção também do programa. E a gente seguiu com a nossa missão, tanto no Edu Pará quanto no Liberal Comunidade, de fazer programas, na medida do possível, positivos. Não dá para fugir do tema coronavírus, não dá para fugir do tema pandemia, mas dá para a gente encontrar bons exemplos, iniciativas legais. Nós mostramos no Edu Pará, por exemplo, uma pauta com 2 crianças que criaram um robozinho com aqueles jogos de montar, para que a pessoa colocasse álcool em gel na mão sem tocar na garrafa. Então, criatividade, uma ideia simples que surgiu de 2 crianças. Nós mostramos também moradores ali da João Paulo II, do Curiualtinga, que colocaram pias nas ruas, para as pessoas lavarem as mãos enquanto estavam lá. Então, nós conseguimos essas boas pautas. E um outro desafio, além de conseguir essas boas histórias, é reformatar o programa. Porque nós estamos acostumados com o Edu Pará, com a receita, com o musical e com os VTs. Ele tem uma certa estrutura, mesmo que a gente tenha muita liberdade para criar de sábado para sábado. Mas uma coisa que aconteceu com todos os jornalistas... reinventando como tantas outras pessoas no mundo, como tantos outros negócios. Eu acho muito bacana ter esse respiro para as pessoas, ter esse viés de esperança, de inspiração, que eu acho que é o fundamental papel aí do Edu Pará. Muito bacana. Priscila, eu lembro, a gente estava em São Paulo, eu não me esqueço. A gente pegou a onda antes, Laís. Eu estava vindo de Nova York e eu achei muito incrível como que foi rápido, porque isso foi em março, então, e assim, estava tudo tranquilo. Eu assisti a telejornal também em Nova York, estava nas ruas, conversava com as pessoas de lá, mas quando eu cheguei em São Paulo, porque minha filha mora lá, a Priscila estava em São Paulo também, e rapidamente começou a crescer, né? Muito especialmente em São Paulo, antes daqui, e em Nova York também. Eu falei, meu Deus, e um dia a gente tinha combinado alguma coisa, eu e a Priscila, eu lembro a gente trocando mensagem, olha aí, a gente vai, a gente não vai. E eu falei, Priscila, eu tô com medo. Então, Laís não foi, eu fui. Eu não fui, é verdade, a Priscila foi. E aí, logo depois, a gente já estava de volta a Belém, e a Priscila teve que fazer... Na verdade, você fez um isolamento voluntário, né? Eu fiz voluntário, exato. Eu não senti em momento nenhum sintoma, mas eu decidi que eu ia ficar isolada por 7 dias, pelo menos, para ver se eu apresentava alguma coisa, mas por proteção por todo mundo que estava convivendo comigo. Eu ainda estava de férias, eu ainda tinha uma semana de férias em Belém, mas eu acabei ficando mais 9.
mas 9 não, 9 no total. Porque quando eu fiquei esses 7 dias em isolamento, assim, havia uma preocupação muito grande por causa do Marcelo Magno. Não era nem tanto por eu ter voltado de viagem, mas foi porque o caso do Marcelo Magno, que fez o JN comigo no dia 7 de março, ficou muito grave logo depois. Então, no meio do meu isolamento, da minha quarentena, aí que eu fiquei isolada no quarto, que estourou a história dele. E aí todo mundo achava que eu estava isolada porque eu também tinha Covid. Sim. E ainda era o início, era o começo de tudo. Ele foi entubado, ele ficou, acho que 11 dias internado. Então, o caso dele foi muito grave. E aí a gente mantinha contato. Claro, eu mantinha contato com todo mundo da TV, com a direção, e a TV com todo mundo lá na Globo do Rio. E todo mundo que teve contato com o Marcelo Magno, ninguém apresentou sintoma no Rio, das pessoas que encontraram com ele. E aí se concluiu que, bom, ele não pegou no Rio, porque alguém que ele encontrou tinha manifestado sintoma. Não é possível que ele encontrou com várias pessoas e ninguém teria. E aí eu fiquei uma semana isolada totalmente no quarto, falando com meus médicos, mas assim, não tive nenhum sintoma. Em momento nenhum tive absolutamente nada. Eu achei até que nos primeiros dias eu senti, claro, você fica sem falar direito com ninguém, você recebe comida na porta, mas assim, eu estava em uma suíte, então eu tinha que limpar tudo, eu que limpava, varria, mas eu mantinha uma rotina para poder conviver, né, viver bem. No 5º dia, Laís, eu acho que foi quando pesou, assim, eu senti que eu me fiquei meio mal, fiquei para baixo. E aí, quando eu fiz mais ou menos os 7 dias, que a TV disse, não, você não vai voltar, você vai fazer um teste para ver se você teve ou não, para poder voltar ao trabalho. Eu falei, não acredito nisso, mais 2 dias de castigo. Mas aí eu já estava circulando na casa. E aí eu voltei com 9 dias, eu voltei numa sexta-feira para trabalhar. Porque até então, todo mundo na TV estava com medo, achando que eu poderia levar alguma coisa. Claro. Carlos Brito fica rindo, mas era isso mesmo, o pessoal estava com medo. A Simone também voltou de São Paulo. O Fabiano também teve contato com o Marcelo Magno lá no Rio. Então, assim, tipo, natural, muita gente natural. Tinha voltado e estava na redação. Só eu tive que fazer o teste. Eu acho... Mas o teste deu alguma coisa ou não? Deu negativo. Não, deu negativo, não tive nada. E não tive nenhum sintoma até hoje, nada, absolutamente nada. Teve muito dia na redação. Eu sempre acompanho nas suas redes sociais e acho muito bacana uma preocupação social muito grande que você tem e se identificar com pessoas vulneráveis, e você é uma representatividade dentro do telejornalismo e isso influencia muito, isso inspira muito. Como que você se sente? E a gente sabe que essa é uma doença que impacta muito, especialmente os vulneráveis, é fato. As pessoas que não têm as mesmas condições que nós, por exemplo, de profissão, ou de algumas vezes estar em casa, enfim. Você sente uma missão nesse trabalho, considerando tudo isso que eu falei? Com certeza, Laís. Eu acho super importante com que o próprio repórter participe do processo de produção, né? Principalmente na questão da sugestão de pautas, humanizando como a gente trabalha com comunicação social, pensando em todos, né, que são afetados pela pandemia, mas principalmente, como você disse, naqueles que estão mais vulneráveis. E aí a gente fala de comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, pessoas que moram em periferia, né, que já sofrem com a falta de políticas públicas eficazes, saneamento, acesso à saúde, que é bem complicado. Então, e é dessa forma que a gente tem visto, né, a Covid, e aí a própria questão, não da falta de informação, mas de uma certa resistência dessas pessoas, até porque muitas trabalham na informalidade, precisam sair de casa, precisam ganhar todo dia R$30, R$20, vendendo alguma coisa como camelô, vendendo uma coxinha ali. E a gente tem que ter essa noção, né, dessas pessoas que são atingidas e também tem que saber dar essa notícia sem criminalizar esses grupos, né, porque a gente está falando de pessoas vulneráveis, vítimas também. Muita gente acaba confundindo nas ruas, né? Infelizmente, a gente tem recebido cada vez mais, a gente está sendo cada vez mais hostilizado, exatamente por setores da sociedade. Por exemplo, a gente vai num comércio ou numa região de feira e a gente vê muitos trabalhadores não entendendo a nossa profissão, a nossa missão, que é de informar.
elas entendem ou nos veem muito como inimigos, sabe? Ah, vocês estão aqui para pedir para o pessoal ficar em casa. Se eles ficam em casa, a gente não tem dinheiro. Então, é uma questão, é um grande desafio a gente trabalhar. E aí vem a questão das pautas onde a gente tenta humanizar. Eu acho super importante esse contato do repórter com o editor, com a produção, que a gente passa dando um retorno para eles do que a gente vê na rua, e, logicamente, ampliando, né, as pautas da melhor forma possível, para que ela não fique só ali, como a gente fala, no asfalto, pautas elitizadas, pautas que conseguem observar só uma direção, só um horizonte, mas sim mostrar de tudo um pouco, né? A gente tem visto aqui que o pessoal da produção, inclusive da TV, tem trabalhado bastante com isso, tem mostrado comunidades ribeirinhas, como é que estão as mulheres, por exemplo, que sofrem violência doméstica, né? A gente tem recebido aí informações, pesquisas oficiais de que as mulheres sofrem violência, tem aumentado os casos. Então, é pensar de uma forma bem ampla, né? Tirar a viseira mesmo, pensar fora da caixa, fora da bolha. E é um desafio diário isso, né? Principalmente pontuando a questão de quem está nessa situação mais vulnerável, né? É um desafio, sim. E, assim, eu não sei, Gustavo, se você nesse período esteve nas ruas ou mais como editor, mas eu acho que o Carlos tocou num ponto importante e que as pessoas têm alguns problemas e reclamam às vezes, porque é só notícia ruim, porque a Globo dá notícia ruim, e porque só sabem dar notícia ruim e tal. E eu, inclusive, eu sempre falo e falo que muitas vezes a gente precisa dessas notícias que são duras para entender algumas coisas que a gente demora a entender, né, Gustavo? Eu acho que esse exercício de mostrar, às vezes, repetidas vezes, ele é um exercício não só natural, como necessário, porque tem, sim, pessoas que demoram a entender mais ou resistem a entender a gravidade da situação. Vocês perceberam isso, Gustavo? Você chegou a perceber isso? Primeiro, tem muita gente que acha que nós gostamos de dar essas notícias, que nós entramos felizes da vida, que a Priscila vai apresentar o JL1, o João vai apresentar o JL2, o Márcio e a Thaís no Bom Dia, todos os repórteres. Tem gente que acha que a gente vai com a maior alegria do mundo para dar o placar da morte. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso. Vocês são o placar da morte. Todo dia tem um número de gente morta, de casos confirmados. Não é uma alegria para nós, muito pelo contrário. A gente faz isso porque é o nosso compromisso, aquele compromisso que a gente assumiu quando se formou, aquele que a gente assumiu com a gente mesmo antes de escolher essa profissão. E é necessário, como tu falaste, Laís, é importante. A gente não pode fechar os olhos para isso. Eu, nessa cobertura, consegui trabalhar durante uma semana, também fiquei afastado por 14 dias, tive os sintomas, meu teste deu negativo, assim como do Brito, como da Pri, mas também me afastei um pouco. Antes disso, eu trabalhei uma semana na cobertura do factual, que a gente chama, né, do dia a dia. Que é o jornalismo diário. Isso. Foi exatamente na semana da abertura do Abelardo Santos como pronto-socorro específico para pessoas com sintomas de Covid. Então, eu fui lá, eu pude ver de perto, no primeiro dia desse novo sistema de funcionamento, muita gente preocupada, mas, ao mesmo tempo, na rua, ali em frente ao hospital, ainda tinha muita gente sem informação ou sem ligar tanto para isso. O Brito tocou num ponto muito importante. A gente não pode, em nenhum momento, criminalizar ou culpar ou olhar com julgamento para essas pessoas, porque muitas delas estão ali porque precisam. Agora, a gente sabe que tem outras pessoas, uma grande parcela da população, isso é um posicionamento político, muita gente que não acredita e que sai porque acha que isso é uma falácia da imprensa, que a gente está inventando para ganhar dinheiro e tudo mais. Tem que saber separar essas parcelas diferentes, é um fato. Tem que saber separar isso. É importante para nós, como pessoas, como cidadãos, porque a gente não está aqui para julgar ninguém. É bom que fique muito claro isso. A gente não está feliz com essa cobertura. A gente sabe que essa cobertura é importantíssima porque é o maior fato da nossa geração. Assim, não tem outra coisa nos últimos 100 anos que tenha mexido tanto com a humanidade, mas é preciso que a gente entenda, todos nós, quando nós saímos às ruas, nós repórteres, quando nós saímos às ruas de máscara, quando os apresentadores saem da redação e vão para casa e tem que colocar máscara também, ou quando eles ficam na redação, como todos nós ficamos, fora do ar, a gente não faz isso porque é legal,
porque a Globo sugeriu ou porque tem que fazer para ter uma boa imagem. Não, a gente faz porque é importante. Então, qualquer informação que a gente dê é para alertar. É o nosso compromisso. A gente está aqui para isso, né? A Laís já trabalhou com a gente aqui, fez isso por muito tempo. Pela ciência, pautado pelo que as autoridades de saúde falam no mundo inteiro, ou seja, ninguém está inventando. O que a gente fala é o que é oficial, são fontes oficiais. Se não fosse esse trabalho, talvez a adesão das pessoas não fosse a metade, realmente. Né? Se com tudo isso de informação ainda há problemas e a gente sabe, imagina se não tivesse. Priscila, a gente percebe no jornal que você vive muito a notícia quando apresenta e fica indignada muitas vezes, e é natural que seja assim. O que nesse tempo mais te impactou nessa cobertura da pandemia? O que mais te entristeceu? Enfim, o que mexeu mais contigo? Alguma história? O que me choca muito... O que me choca, me entristece, são nossos números. Tem uma estimativa que são 7 vezes mais o número de casos, 7 vezes maior do que se tem de fonte oficial, do que é confirmado, né? Ou seja, se a gente tem aí o que a gente tem agora, imagina, multiplica por 7, que é o que não foi notificado porque não teve exame. Isso me deixa muito triste, em primeiro lugar, e ver que algumas pessoas ignoram esses dados. Ignoram essas informações, ignoram esses dados, que acham ainda que não é tudo isso, que dá para conviver normalmente, que as pessoas vão entender. A gente está falando de uma população que tem uma carência muito grande de saneamento básico, coleta de lixo. E aí você passa por uma educação toda de princípios de higiene. E não adianta você achar que todo mundo vai lavar as mãos 5, 10, 15 vezes ao dia, quando às vezes nem água tem dentro da casa daquela pessoa. Então é muito complexo isso. É por isso que precisa de algo mais rigoroso, que é para surtir efeito. Senão as aulas continuavam, os shoppings continuavam, a vida ia continuar. Quantos iam morrer? A gente não sabe. Mas é preciso ver muito mais, o volume do que vai. Oi? A gente continua, mas eu só quero dizer que tem um monte de mensagem chegando, o pessoal de Castanhal dizendo que está aqui acompanhando, de Ananindeua, de Salinas, de Abaetetuba, estão curtindo aqui o papo com a gente. E está rolando uma enquete também. Deixa eu ver aqui, vou colocar os óculos, tá? Porque ninguém merece ter que ler uma letrinha desse tamanhinho no celular. Cadê? Vamos lá. Tem uma mensagem aqui que está rolando uma enquete. Está rolando uma enquete, a enquete que está no ar, você pode participar, é a seguinte: o que você mais assiste na TV Liberal? É jornalismo, entretenimento, reportagens especiais? Acho que o Gustavo está torcendo pelas reportagens especiais, né, Gustavo? Sim. Provavelmente. A Priscila e o Carlos aí na torcida do jornalismo diário. Me fala uma coisa, a vida de todo mundo mudou, eu tenho absoluta certeza. Um pouquinho na frente, para uns um pouquinho mais, para outros menos, mas mudou de todo mundo. Eu queria saber o que muda na vida de vocês, de cada um de vocês, assim, rapidinho, o que vocês pensaram e vocês acham, opa, preciso seguir de outra forma, de outro jeito depois da pandemia. Só uma coisinha antes, o Rafael de Abaetetuba e a Francisca de São Miguel estão mandando abraços para todos vocês. Mas um abraço para vocês. Obrigada. O que mudou mais? O que vai ser assim um marco para vocês? Pode ser na carreira profissional ou pessoal, enfim, agora com esse marco da pandemia. Bom, eu acho assim que o jornalismo por si só, para quem trabalha, para quem é repórter, enfim, para quem está na apresentação, para quem é editor, ele já é um exercício de reflexão, né? É motivo para que a gente reflita diariamente sobre nossas posições, a nossa mentalidade, nossas ideologias, nossos valores. Então, ele por si só, ele já ensina muita coisa. E quando tem um evento grande, né, que mexe com... a gente não está só contando histórias, contando as dores do outro, mas a gente está vivendo, a gente está sentindo, é um momento de muita empatia para quem tem isso dentro de si. Então, a gente aprende, assim, valorizar muitas coisas. Eu costumo dizer o seguinte, Laís, que quem está em casa
com alimento, com família, seguro e tem onde dormir, eu não vejo isso como isolamento. Isolamento mesmo, eu vejo a pessoa que está ali internada no hospital, lutando para viver, longe das pessoas que ama, né, respirando por aparelhos, vendo pessoas de máscaras, que são os médicos, tentando salvar a sua vida. Eu faço muito essa comparação com a questão do isolamento. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão, né, da gente valorizar e ver quanto nós somos privilegiados com saúde, com trabalho, com inteligência, com saúde mental. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão e da gente aprender, rever valores e ter gratidão. Eu acho que é por aí. Perfeito. Eu também tenho pensado e refletido muito sobre os privilégios que tenho. Reconhecer isso é um lindo exercício, porque eu acho que pode empurrar a gente para um lugar de mais empatia e de se colocar no lugar do outro, como você está falando, e dizer, opa, deixa eu parar de reclamar aqui, porque não é por aí. O que mais? Priscila, Gustavo? Acho que o olhar precisa mudar, né? Acho que a maneira que a gente encara o nosso dia a dia, a sociedade, a nossa família, o outro, né? O Brito falou muito de empatia e é isso. Nada mais é do que o nosso compromisso. A gente precisa ter empatia no nosso trabalho. Eu acho que precisa ter em todas as nossas relações. Não vamos sair iguais. Isso é um chavão, é um clichê, mas é verdade. Eu acho que a gente vai mudar, a gente precisa mudar. Essa pandemia, essa crise de saúde, uma crise sanitária, que também é uma crise das instituições como um todo, ela revelou nossas falhas como público, como Estado, como gestão, né, dos nossos recursos e também das nossas relações com as pessoas. Eu sinto muita saudade de visitar minha mãe, meu pai, que é do grupo de risco, meus avós. Eu acho que eu vou passar a valorizar, já estou passando a valorizar ainda mais as chances dos encontros, sabe? O que a gente poderia deixar para o fim de semana, tipo, não, deixa esse almoço para o outro domingo, sabe? A gente precisa aproveitar muito o tempo que a gente tem. E com tantos dias em casa, não é o nosso caso porque a gente trabalha na rua, mas com tanto tempo para refletir, eu acho que a gente precisa rever esse conceito de proximidade, né? A própria internet, que a gente falava muito, ela junta, mas distancia ao mesmo tempo, eu acho que ela é um caminho, e qualquer caminho que a gente encontre para estar perto de alguém que a gente ama de verdade, vale a pena. E quando a gente puder abraçar, que a gente abrace, quando a gente puder beijar, que a gente beije, que a gente marque aquele almoço, não desmarque por preguiça. Eu acho que é valorizar um pouco mais o nosso tempo com as pessoas que a gente quer do nosso lado. Isso é uma mudança que eu já estou sentindo, que eu acho que a gente precisa sentir. É isso, Priscila. Ninguém vai sair igual. Eu acho que a maioria vai sair com essa reflexão. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, muito de querer viver, e agora, nesse período, eu estou muito mais pensando sobre isso. Reclamar é um detalhe, eu acho que reclamar não leva ninguém a lugar nenhum, mas você pode mudar desde que você faça por onde. Ser grato, isso sempre. Mas essa mudança do viver e do aproveitar e do estar junto e do querer ser feliz acima de qualquer coisa, né? Tipo, buscar a felicidade, eu acho que esse tem sido o caminho mais certo para a maioria das pessoas. Não deixar para depois é muito importante. Eu nunca fui de deixar para depois e eu estou valorizando ainda muito mais essa questão. Sempre estar perto de quem a gente gosta, de quem a gente ama, de quem nos faz bem. Isso Nossa, eu tenho postado muita coisa a respeito disso, inclusive, sobre amor, sobre aproximação, sobre amizade, sobre as pessoas que fazem falta, sobre os abraços que a gente... Eu, graças a Deus, eu tenho muitas amigas que a gente tem reuniões frequentes, a gente se abraça muito, a gente se declara uma para outra. Tenho também uma família super unida nesse sentido. Mas, assim, eu acho que quando a gente sair de tudo isso, a gente vai ainda valorizar mais ainda esses laços todos. E o mais importante, eu acho, de tudo isso, Laís, é a gente se olhar e olhar o nosso entorno para a gente ter um pouco de parâmetro. Claro, como o Brito colocou, nem todo mundo tem um teto, está com a comida na mesa, está com as contas em dia, está com a família reunida. Mas, ainda assim, imagina as pessoas que perderam seus parentes. Eu fico só imaginando essas pessoas que não tiveram a chance, às vezes, de dar um último abraço, um último beijo.
Então, é por isso que a gente, depois de tudo isso, depois que a gente puder voltar ao normal, a gente tem que valorizar ainda mais a presença, os momentos. Eu acho que é esse que é o mais importante dessa pandemia. Além da nossa saúde, né? Que todo mundo quer estar bem de saúde. Muito bem. Eu tenho desabafo para fazer, Laís. Hã? Eu tenho desabafo para fazer com relação... Só complementar o que a Priscila está falando, né? Perdas de familiares. Eu perdi 2 tias, né? Matriarcas também da família. Parte da minha família é do Maranhão e outra parte é de Bragança. Então, minha família, quando veio do Maranhão, essas 2 tias vieram primeiro. Perdi essas 2 tias, né? Por conta da Covid. Inclusive, uma estava no velório da que faleceu primeiro. E, assim, a gente não teve aquela oportunidade de nos despedirmos. E aí foi o lance de quando você sente... Você já sabe que é grave, você já vê a dor do outro, mas quando você passa por aquilo, teu luto, ele é muito mais intenso. E algumas pessoas até me perguntaram, tu não choras, tu não sentes, tu não tiveste luto? E a gente está num momento tão embaraçoso. A última vez que, para vocês terem noção, que eu chorei, lembra daquelas mulheres que foram estupradas em Marituba? Sim. No início do ano? Pois é. A gente estava acompanhando intensamente aquilo e chegou um momento, logo no final, de tanto ver o sofrimento das pessoas, dos pais, dos familiares, que eu parei e chorei mesmo, porque eu não tive condições. Em casa, chorei, enfim. E ali foi o meu último momento. Aí tem pessoas... Hoje eu não consegui chorar, nem por enterrar minhas 2 tias queridas, né? E vendo o sofrimento alheio. Aí as pessoas costumam dizer que isso é bem mais complicado, né? Quando você segura o choro, você internaliza. E é um momento difícil, assim, que a gente realmente está tudo tão rápido, tudo tão corrido, é tudo tão novo, que a gente nem consegue ainda ter o luto, né? A gente tinha um momento muito silencioso até na redação. Eu sinto muito pelas tuas tias. É uma experiência muito dura. Todos nós, de alguma forma, estamos vivenciando, ou na família, ou muito perto, essa dor. E esse turbilhão de emoções que vocês falam, de um dia a gente está bem e no outro não está, faz parte do novo normal. Isso deve durar um tempo. Eu estava lendo uma entrevista muito bacana com uma biopsicóloga e ela explicava dos impactos no nosso corpo, nos nossos sentimentos, de viver o medo e a insegurança. Então, por mais que, por exemplo, eu estou praticamente há 2 meses em casa, porque logo no começo eu já vim trabalhar em casa. Eu saio quase nada. E hoje eu estava conversando com meu marido, eu falei, que coisa curiosa, eu não tenho sentido muita vontade de sair. E ele olhou espantado para mim. E, então, sei lá, de repente é estranho, né? De repente você começou a malhar em casa, a Priscila, por exemplo, malha em casa, mas o teu corpo já não reage do mesmo jeito, porque o teu corpo também está se acostumando a um momento completamente diferente. Então, biopsicologia por causa disso, né? Porque o corpo da gente está tentando se adaptar a tantas emoções que vão e passam na cabeça da gente o tempo inteiro. Imagina para quem vivencia isso no jornalismo o dia todo, né, Priscila? Laís, lá na redação, quando começaram os primeiros, né, colegas a adoecer e tal, e todo dia a gente sabia de alguém que não ia. E aí começou a ficar a redação vazia, né? E quem continuava indo trabalhar, gente, de manhã a gente chegava já com aquela sensação de que quem vai ser, né, que não vem hoje. Verdade. E a gente chegou um momento que a gente chegava, a gente só se olhava. As poucas pessoas que estavam trabalhando, a gente só se olhava, porque a gente não podia se abraçar, a gente já tinha falado tudo, e a gente só tinha um olhar para o outro e falar, vamos trabalhar, vamos colocar o jornal no ar, não tem como. E aí, enfim, remaneja todo mundo, refaz, puxa alguém daqui, vira alguém dali, e assim a gente foi fazendo para conseguir. E teve um momento de alguns, acho que foram 20, sei lá, no todo, foram quase 30 profissionais que tiveram afastamento. Mas é um momento muito delicado mesmo, de você se olhar, sabe? No JN a gente teve poucas pessoas que adoeceram, repórteres mais, mas na edição mesmo, só uma editora ficou doente. E aí a gente diz que a gente é resistente lá, continuar. O JN2 teve uma baixa considerável. Então, assim, é muito, muito difícil a gente se olhar, ver que um está precisando do outro, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer nada, né? A gente precisa enfrentar, precisa ser forte para continuar trabalhando.
É isso mesmo. Estava lendo ontem, eu vi um negócio muito engraçado, muito interessante no Instagram, que eu gosto muito, que falava assim: estou exausta, mas estou forte. Isso bateu muito em mim, porque eu tenho me sentido muito cansada. A pandemia, o home office foi um exercício muito rápido para mim. Eu trabalhava numa agência com toda a minha equipe num dia e no outro dia estávamos todos em casa trabalhando. No lugar que, como Pará, que a gente tem limitações de internet. Então, imagina, trabalhar separado, fazer reuniões, atender clientes, tudo rapidamente mudou e migrou apenas para o mundo digital. Então, é exaustivo. Mas eu acho que, por outro lado, a gente sai mais forte também, porque quem está passando por uma experiência como essa, tem aprendizados enormes, né? Vários ganhos também no meio de tanta dor, tanta tristeza. Mas agora, falando de alguns bastidores aqui rapidinho, daqui a pouco acaba o nosso papo. Eu quero saber quem engordou, quem emagreceu. A Priscila, rapazes, a gente sabe, eu estou achando que ela perdeu uns 20 quilos, porque todo dia eu vejo ela mais magra no vídeo. Me conta, mano. Não, Laís, deixa eu te falar. Eu não sei, eu estou te falando sério. A minha alimentação é a mesma há 2 anos. Tu sabes bem do que eu me alimento. É uma alimentação basicamente de comida de verdade. As pessoas pensam que eu fiz milagre. Não, gente, eu comecei a passar essa alimentação há 2 anos. Claro que eu tenho épocas que eu vacilo, mas eu acho que aconteceu 2 coisas. Eu tirei o leite de vaca e stevia automaticamente da manhã. Eu não sei se isso me desinchou também, porque lactose e tal. Eu não como quase açúcar, eu já não comia quase doce. 15 dias antes do JN eu já estava. Nem chocolate? 15 dias antes do JN. Muito pouco, Laís. Nem chocolate, nem refrigerante? Não tomo refrigerante há 7 anos, Laís. Eu não tomo refrigerante há 7 anos. Como tu consegue, água? Acho chique. Só bebo água e café. E aí, assim, além do leite do stevia, que eu acho que eu tirei, eu não como açúcar. Então, 15 dias antes do JN, eu já não estava comendo açúcar. E aí é gradativo, né? As pessoas vão... Você vai somando, o seu corpo vai somatizando isso. Então, imagina, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que é o que a gente está. E eu parei de ir para a academia para malhar o que eu malhava. Então, eu perdi massa muscular também. Então, eu malho em casa, mas eu faço 1/3 da carga que eu fazia na academia. Porque eu não tenho peso. Então, parar de comer açúcar estava no pacote do JN? De preparativo internacional? Sempre está. Para mim, olha sempre está. Eu paro. Eu paro 30 dias antes. Então, para ver se a gente para de comer açúcar. Porque eu nunca comi tanto açúcar e refrigerante como agora esses tempos. Eu nem era. Laís, tu sabes como a gente mata a vontade de doce? Banana no micro-ondas com canela. E eu gosto, adoro. Uma delícia. Só bota a banana no micro-ondas, tirou canela, come. Sobremesa, querido. Maravilha. E vocês dois? Engordaram, emagreceram, ficaram... o quê? Olha, nessas horas eu queria muito que o Ed Pará tivesse uma bancada. Porque, olha, é muito plano aberto, é o apresentador aparecendo de corpo inteiro, isso não é legal, porque eu não tenho muita roupa preta para disfarçar um pouquinho. Mas, assim, eu até antes da pandemia estava tentando recomeçar um planejamento alimentar, consultando uma nutróloga, eu estava fazendo os exames já para, enfim... ajustar a minha vida nesse sentido, assim, melhorar um pouquinho minha alimentação, mudar um pouco também meus treinos na academia, e aí veio tudo isso. Então, será que foi um sinal de destino? Não sei. Deu uma desandadazinha, né? Ainda vai provar comida, não é do Pará, também não é simples, né, Carlos? Não tem como, né? Não tem como. Aí eu preciso de uma bancada mesmo. Mas eu não reclamo, não, porque comer é bom demais, fazer receita é melhor ainda. Só coisa boa. Eu acho que eu perdi uns 5 quilos e a única atividade física que eu tinha era futebol. E aí, antes da pandemia, eu tinha vários projetos, né? Vou malhar, fazer ciclismo, vou correr. Aí veio a pandemia e desabou. Já tinha comprado até um tênis, o tênis está guardado, está novinho ainda. Eu tenho Mas a pandemia vai passar, Brito. Pode voltar para o foco. Eu perdi uns 5 quilos já nessa brincadeira. 5 quilos. Tá vendo? O lado daqui tá ok, só o Gustavo. Mas aí também é emocional, né, Carlos? Estresse emocional, né? Tudo isso. Laís, a minha fome diminuiu bastante, apesar de que eu como normal, mas assim, eu já não tenho tanta fome, mas a fome diminuiu bastante nesse período. Parece que tem dias que não desce a comida, sabe? A gente volta, às vezes, tão carregado do trabalho, eu, pelo menos, fico muito consumida, reflexiva, apreensiva, e eu tenho a noite de sono já
não é mais igual, né? Eu fico acordando, todo mundo está com esse problema de sono, a gente acaba acordando um pouco à noite, é bem delicado. Não dá, não é difícil assim, né? Sair de um dia de jornalismo, de histórias duras, chegar e desligar e dormir. Não dá. Não tem como. Impacta na gente, com certeza. Gente, adorei o papo. Foi muito bacana. Já acabou? Tá acabando. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem o resultado aqui da enquete. Deixa eu ver aqui. O jornalismo está na frente. Olha só, bom, mas está tudo bem, porque todos fazem jornalismo. É vitória de todo diário, mundo. Outro é semanal, não é verdade? Eu acho que a vitória da informação é o mais importante. Exatamente. Informação nunca foi tão importante como nos nossos tempos, nos difíceis tempos, não só de saúde pública, mas políticos também. Ano eleitoral, cada vez mais importante a informação, e eu defendo muito que as pessoas continuem valorizando o jornalismo, porque no momento como esse que a gente vive no Brasil, a gente vê a brutal importância do jornalismo, seja ele em que formato for, pode ser na internet, pode ser no jornal, pode ser na TV, no rádio, mas jornalismo, que é o melhor antídoto contra fake news. Bom jornalismo. O bom jornalismo. Eu acho que vocês todos têm feito um trabalho muito bacana, portanto, eu acho que todos merecem essa vitória da enquete que disse que as pessoas que mais gostam da Liberal é o jornalismo. Tá bem? Esquecemos de falar alguma coisa? A gente só queria agradecer assim, o carinho das pessoas que entendem nosso trabalho, que sabem da importância dele, que respeitam a imprensa e que respeitam a democracia, obviamente. Bom, eu queria agradecer. Foi muito legal participar desse encontro com 3 pessoas que eu considero muito, que são referências de verdade na minha carreira. Com 2, eu ainda trabalho, sou colega com muito orgulho. Lá a gente trabalhou junto, né, no Belém 400 anos. Foi uma experiência muito bacana para mim, como pessoa e como jornalista. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Foi maravilhoso o nosso papo. Obrigado. Adorei E sábado, também. meio-dia, tem do Pará. Estou fazendo meu merchanzinho. Já fez comercial dele. E amanhã tem JL meio-dia, hein? Muito bem. Carlos está em todos, né, Carlos? Normalmente aparece em todos. Agora, um beijo para todo mundo que está com a gente, um beijo para vocês. Priscila, encerra daí, daquele jeito clássico. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, Gustavo, Laís e Brito. Um beijo a você que está aí do outro lado da tela, que acompanha a nossa conversa. A gente volta a se ver amanhã, ao meio-dia, no JL1. Até lá. Beijo. Tchau, pessoal. Está tendo participação do meu cachorro aqui, de gato. O gato aqui resolveu miar mais cedo, mas ele já foi. Tem dessas coisas. Tchau, gente. Adorei rever vocês. Beijo. Maravilhoso. Beijo, Laís, e obrigada a toda a equipe. Tchau, pessoal.